Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E o tema de hoje vai ser sobre como lidar com a anemia. Bom gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema muito importante para a saúde dos seus filhos. Se você ou alguém que você conhece está lidando com a anemia, fale conosco. Vamos explorar o que é isso, quais as causas, os sintomas e principalmente como a gente vai prevenir para que isso não acabe afetando a vida do seu filho. Bom, para quem não sabe, a anemia é uma condição em que o corpo não tem glóbulos vermelhos suficientes ou a quantidade de hemoglobina no sangue estaria abaixo do normal. A hemoglobina é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos que transporta oxigênio para todas as células do corpo. Sem os níveis adequados de hemoglobina, o corpo não recebe oxigênio suficiente para funcionar corretamente. E isso é muito mais preocupante quando acontece com as crianças, né? O não tratamento da anemia ferropriva pode trazer sérias consequências à saúde da criança, pois durante a gestação, a anemia associa-se a desfechos obstétricos desfavoráveis, como a prematuridade, o baixo peso ao nascer e também o aumento da mortalidade perinatal e neonatal. Ocorre também o aumento do risco de doenças infecciosas, além de comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, sempre que possível, as mães de primeira viagem durante a gestação estiverem sempre acompanhadas de um médico que vai indicar quais são as vitaminas necessárias para que elas possam cuidar, para que a criança acabe tendo um bom fortalecimento durante o seu desenvolvimento. No que diz respeito ao período de lactação, ocorre o desenvolvimento cognitivo da criança e também aquele padrão de sono da memória e do comportamento, repercutindo a longo prazo com menor desempenho, que pode afetar diretamente no desenvolvimento da criança no período escolar. Ocorrem vários distúrbios de aprendizagem, sendo que o possível impacto negativo permanece mesmo após o tratamento por décadas. Então, a carência de ferro na infância também pode ocorrer cáries dentárias, alteração na imunidade e desenvolvimento audiovisual. Então, são muitos fatores que podem sim prejudicar o seu filho se ele tiver diagnosticado com anemia, pois há evidências de reversão parcial do déficit cognitivo ocasionado pela anemia, quando o tratamento ocorre de maneira precoce e prolongada. Então, o tratamento ele ocasiona melhora cognitiva, mas não nos mesmos valores que o grupo controle a deficiência do ferro. Então existem muitos estudos no segmento a longo prazo que apontam para resultados inadequados para comportamentos, risco de violência, dificuldades sociais, mesmo após 20 anos após o tratamento. Então nenhuma criança deveria ter deficiência de ferro, porque durante o período que ela está na barriga da mãe, existe sim um acompanhamento do médico que possa passar as vitaminas adequadas para que a criança possa crescer tranquilamente. Então vocês vão perceber que existem vários tipos de anemia. Anemia ferropriva, que é causada pela deficiência de ferro. Anemia perniciosa, que resulta na deficiência da vitamina B12. Anemia falciforme, que é uma condição genética onde os glóbulos vermelhos têm uma forma anormal. A anemia aplástica, que ocorre quando a medula óssea não produz glóbulos vermelhos suficientes, e também anemias hemolíticas, que resultam na destruição prematura dos glóbulos vermelhos. Então sempre é bom você acompanhar com um médico pediatra que vai indicar qual que é o melhor tratamento para a anemia do seu filho. Então, como tem várias possibilidades, é sempre bom a mãe estar procurando um profissional que vai verificar através do exame de sangue qual é o tipo de anemia do seu filho. Então o tratamento depende muito de algumas causas que, dependendo da abordagem, é justificada pelos exames de sangue. Agora, para prevenir, ela envolve manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Então existem algumas dicas bem interessantes para que você possa prevenir que isso não ocorra com seu filho. Primeiramente, alimentos ricos em ferro, incluindo carnes, peixes, aves, feijões, lentilhas, banana e outros vegetais. A vitamina C também, que é muito importante, que está em suas frutas cítricas e que ajudam na absorção do ferro. E é sempre bom também você suplementar
durante a gravidez e durante o período em que a criança está crescendo, pois isso é essencial, né, para que ela não tenha anemia. E a conclusão que nós podemos verificar é que a anemia é uma condição muito comum, mas que pode ser gerenciada e prevenida com as medidas corretas. Então, se você está enfrentando esses sintomas, procure sim um médico para poder, identificar qual é o diagnóstico do seu filho através de um plano de tratamento adequado, mantendo sempre uma dieta rica em nutrientes e um estilo de vida saudável, pois normalmente o seu filho vai se desenvolver, vai ter muita carência de muitas vitaminas e vai depender de vocês, correr atrás para suprir essas necessidades, beleza? Bom, vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais. É muito comum a gente ouvir falar, seu filho está anêmico, será que ele não está anêmico? As avós cobrando as mães, os pais, olha, esse menino está anêmico. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse tema tão comum, tão significativo na vida das famílias, que é a anemia na infância. A anemia na infância é um tema bastante recorrente, que volta sempre no consultório, que a gente vê com muita frequência ainda. É claro que a situação mudou com o passar do tempo, com o passar das décadas, a gente tem visto uma diminuição dos casos de anemia, mas que ainda é presente e que ainda é comum. As gerações que hoje são os avós, ou os bisavós, conviviam com muito mais crianças anêmicas e era muito comum a gente receber as crianças muito sem ânimo, muito cansadas, muito paradas, pálidas, com aquela anemia importante. E a anemia tem tudo a ver com isso, A palavra anemia no grego significa falta de sangue, e sangue é vida, Então a criança anêmica é uma criança sem vida, uma criança muito parada, muito quieta e tal. Claro que hoje em dia a gente não tem visto tantos casos graves assim, mas a gente precisa dar uma olhada com carinho nesse assunto. Primeiro, existem as anemias que são hereditárias, são genéticas, que são transmitidas por problemas dentro da hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína junto com um grupo de ferro, uma junção de proteína com ferro, que existe dentro da célula vermelha do sangue, que ela transporta oxigênio e a glicose, que é o açúcar. Então são as duas coisas importantes. Nossas células, elas funcionam, são uma usina movida por açúcar e oxigênio. Se falta oxigênio, se falta açúcar, a gente diminui o funcionamento e vai parando, como uma indústria quando não tem os seus recursos também. Então é assim que funciona, por isso que a criança anêmica ela não tem a vida. As anemias hereditárias, as mais frequentes são a anemia falciforme, o traço falciforme não chega a ser anemia falciforme, mas uma variação, a esferocitose, as talassemias, entre outras anemias, e a maioria delas são detectáveis no exame do pezinho, uma das importâncias do teste do pezinho que é feito lá quando o bebê nasce. Agora, a maioria dos casos que a gente vê são as anemias carenciais, pela deficiência de ferro, pela falta de ferro. E aí dois componentes são muito importantes. Um componente é a falta de alimentação com nutrientes com ferro, especialmente os feijões e a família do feijão, as leguminosas ali que são feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, as verduras verdes escuras, brócolis, couve, espinafre, rúcula, a beterraba, que na verdade tem mais ferro até no talo do que da própria polpa ali da beterraba, que é muito conhecido. O pessoal acha que por ser vermelha ela é rica em ferro e não é verdade. Mas também na ingestão das proteínas de origem animal, especialmente as carnes vermelhas, os miúdos, o fígado, os miúdos do frango, que são ricos em ferro, os peixes escuros como anchova, sardinha, tem ferro. Enfim, a baixa ingestão desses alimentos realmente pode levar a criança a ferro. E a segunda coisa, que eu acho que é que a gente mais nota hoje em dia no consultório, no posto de saúde, no dia a dia, é o uso inadequado do leite. O leite é um alimento, ele tem sua importância sim na infância, porém ele precisa, como ele tem bastante gordura, bastante proteína, ele precisa chegar no estômago e coalhar ali no estômago. Ele vira uma coalhada, ele fica talhado ali no estômago para sofrer o processo de digestão das suas proteínas. E esse processo é lento, de pelo menos 2 horas e meia, 3 horas, para daí esvaziar o estômago.
E quando esvazia, nesse processo como ficou ali, se eu tenho algum alimento com ferro, ele acaba não sofrendo uma digestão legal e esse ferro acaba passando reto, ele vai embora sem ser absorvido, até porque o cálcio e o ferro, eles meio que competem e o cálcio ele é absorvido mais facilmente nessa estrutura do leite. Então por isso é importante que pai e mãe não dê leite próximo das refeições. O ideal é que a criança 2h30 antes, até 2h30 depois do almoço e do jantar, tenham apenas a refeição, não tenham nada com leite. Porque senão não adianta você dar lá fígado, couve, espinafre, feijão, achando que seu filho está sendo super bem alimentado e na sequência ele tomar um pouquinho de leite, nem que seja pouquinho. A tendência é coalhar ali no estômago, essa proteína demorar um pouquinho para fazer digestão, o ferro passar batido e o cálcio ser absorvido. Então fica aí a dica para você, se você não sabia disso, compartilhe com mais pessoas. E vocês, já passaram por este período aí de falta de vitaminas, de ferro do seu filho? Eu acredito que sim, pois existem determinadas fases que a criança não quer se alimentar direito e deixa de comer coisas que são de super importância para o seu desenvolvimento, né? E é sempre bom você acompanhar para que isso não afete muito a vida dele, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!